galera, a luta pela sobrevivência sempre foi uma parada complicada. Mas e daí? Quem sobreviveu deu origem a quem? Por muitos anos, a única resposta para a nossa origem estava na Bíblia. A criação divina no livro de Gênesis. Charles Darwin escreveu um livro chamado Origem das Espécies, que contestava essa teoria e afirmava que as espécies nasceram por processos inteiramente naturais. Mas de onde viemos? De quem somos descendentes? Desde então, a ciência procura cada vez mais longe respostas para a nossa origem. Uma parte dessas respostas encontra-se no Rio Grande do Sul. E vocês humanos, sabiam que são meus primos? A gente veio do mesmo lugar. Bom, dinossauros e mamíferos, eles têm uma origem comum, que data lá do final do período Carbonífero superior, mais ou menos uns 300 milhões de anos. A evolução da vida há 300 milhões de anos permitiu que os animais conseguissem sobreviver longe da água. Com isso, surgiram os primeiros animais que não eram anfíbios, podiam viver em terra, os amniotas. Dessa origem comum surgiram 3 grupos. Do primeiro grupo vieram os tecodontes, jacarés, pterossauros e dinossauros. E os seus descendentes diretos, as aves. O nome do dinossauro, então, vem da união de 2 termos, que é deinos, que significaria terrível, e sauro, que significaria lagarto. Então, o nome original veio em função de que os primeiros achados eram realmente de fósseis grandes, de coisas impressionantes. Então ficou esse nome generalizado dinossauros para todos, embora existam dinossauros não muito maiores que uma galinha, além daqueles gigantescos animais que se conhecem. Depois que eles surgiram aqui no sul da América do Sul, se espalharam por todo o planeta e se diversificaram numa enormidade de formas e tamanhos diferentes. De um desses grupos de dinossauros, os representantes atuais existentes são as aves. Então, olha a estrutura dos ossos, das patas, de uma galinha, por exemplo, é muito semelhante à estrutura correspondente desses primeiros dinossauros. Parente das galinhas? Estão me olhando por quê? Vocês são meus primos, esqueceram? Como todos os dinossauros, mesmo os primitivos, são bípedes. Então, inclusive, aqui a gente já tem a pata dele, que mostra uma coisa muito típica nos dinossauros, que é a redução no número de dedos. Ele tem 3 dedos bem desenvolvidos e um quarto bem reduzido, e um quinto foi perdido, porque todos os ancestrais dos dinossauros têm 5 dedos bem desenvolvidos. Claro que não vai comparar uma galinha com aqueles saurópodes, os pescoçudos, que aí é um dinossauro que já derivou para um outro lado, mas aquele plano básico dos dinossauros de serem animais bípedes e ágeis, é o que se mantém nas aves atuais. Falaram tanto das galinhas que os caras descobriram que existia dinossauro com pena. Dá pra acreditar? Bom, os dinossauros com penas são uma descoberta um tanto quanto recente, Se a gente pensar, as primeiras publicações vêm da década de 90, principalmente de materiais lá da China. E a presença dessas penas em várias espécies de dinossauros tem mostrado, então, que isso não é uma característica exclusiva das aves, e que as penas, então, surgiram antes, da primeira ave aparecer no registro fossilífero. E as primeiras penas que surgem não são penas complexas como essas que a gente conhece, são pequenas plumas, uma plumagem que cobriria, o corpo desses dinossauros, mas ao longo da evolução dos dinossauros a gente já tem dinossauros com penas bem vistosas, Inclusive, quando se faz as reconstituições desses dinossauros com penas, se faz eles bem coloridos, com penas de várias cores, à semelhança das aves atuais. Ainda bem que não é o meu caso. De uma variação do grupo que deu origem aos dinossauros, surgiram os lagartos e as cobras. O segundo grupo deu origem somente às tartarugas, como conhecemos hoje. Já o terceiro grupo se dividiu em 2: sinodontes
e dicinodontes. Estes são os dicinodontes, são animais herbívoros que surgem no final do período permiano, mais ou menos 270 milhões de anos atrás, e que sobrevivem até o final do período Triássico. É uma linhagem que não tem nada a ver com a linhagem dos dinossauros, portanto eles não são parentes dos dinossauros, e eles são parentes dos mamíferos. Então a gente tem essa linhagem que vai culminar nos mamíferos. Os dicinodontes têm esse nome porque tinham duas presas, que eram seus únicos dentes. Para triturar os alimentos, eles tinham, além das presas, uma estrutura na boca semelhante à das tartarugas. Eles são animais bastante diversificados, são encontrados em várias partes do mundo, né, mostrando que estavam muito bem adaptados a diversos ambientes. Ninguém sabe exatamente como era a reprodução dos dicinodontes, já que nunca foi encontrado um ovo desses animais. Se pensa que eles deveriam ser ovíparos, como alguns mamíferos primitivos. E a gente tem na nossa exposição aqui um representante adulto e circundado por 9 filhotes, né, da mesma espécie, que possivelmente foram mortos durante algum evento de soterramento da sua toca, né? Então não tiveram tempo de escapar e morreram todos ao mesmo tempo, no que a gente chama uma mortalidade catastrófica. A gente pode observar que esses filhotes foram preservados nas mais diversas posições, né? E existe o soneca, que foi batizado pelas crianças, que está numa posição bastante curiosa, de barriga para cima, como se estivesse se espreguiçando. Pobre do soneca. Mas não vão falar na origem de vocês, é? Ficam só falando de mim, das galinhas. Estão escondendo os sinodontes. Os sinodontes, que quer dizer dentes de cão, eram predadores carnívoros e mamíferos. Esses animais tinham um cérebro maior do que os outros, do mesmo porte. Foi o grupo que deu origem aos mamíferos. Na realidade, os mamíferos são praticamente um estágio evolutivo dos sinodontes, que são extremamente abundantes no Triássico aqui do Rio Grande do Sul. O trucidocinodonte era um desses predadores, também mamífero, carnívoro, e está na base da origem do homem. Mamíferos viveram à sombra dos dinossauros durante a Era Mesozoica. Só depois da extinção dos dinossauros é que os mamíferos irradiaram rapidamente e se distribuíram no planeta todo e se diversificaram nessas ordens todas que a gente conhece aí. A origem dos nomes dados aos dinossauros encontrados no Rio Grande do Sul está relacionada a diversos fatores. O nome Guaíbasauro, por exemplo, se deve ao fato desse fóssil ter sido encontrado durante as escavações do projeto Pro-Guaíba. Já o Sacissauro recebeu este nome por uma característica muito especial. O nome Sacissauro vem do fato de que o material mais abundante que a gente tem crânio, tem coluna vertebral, um monte de material, mas os ossos mais comuns são fêmures. E dos fêmures, entre os fêmures a gente tem 19 fêmures direitos completos e nenhum fêmur esquerdo completo, embora existam fragmentos, muitos de fêmur esquerdo quanto de fêmur direito. Então, mas esse bicho tinha uma perna só? Não, né? É uma questão de fossilização, que inclusive muitos desses ossos têm marcas de mordidas de dinossauros carnívoros. Então, pode estar relacionado também a isso, a predação. A origem do homem é uma eterna busca que se explica a cada nova descoberta. Somos apenas um estágio desta evolução. Existe uma série de fatores, muitos deles aleatórios ou fortuitos, que também condicionam a evolução dos organismos. Uma questão que intriga os cientistas hoje é tentar compreender o que vai acontecer no futuro. Qual será o futuro da Terra nos próximos 50, 100 milhões de anos? Bom, o exame do passado mostra que já existiram 2 Pangeias, né? Hoje, o que se sabe é que o Oceano Atlântico está expandindo a sua área a cada ano, o mesmo acontecendo com o Oceano Índico, e que a cada ano o Oceano Pacífico fica menor.
alguns milhares de quilômetros quadrados. Né? Mas se pensa que em algum momento no futuro haverá uma nova inversão da movimentação e o continente e o Oceano Atlântico vai passar por uma fase de fechamento, o mesmo acontecendo com o Oceano Índico, e é possível que daqui a uns 100, 150 milhões de anos se forme um novo Pangaea, um terceiro Pangaea. A evidência de que não só os dinossauros, como também os mamíferos tiveram origem aqui, no sul da América do Sul, surpreende o mundo e nos leva a entender melhor quem somos. Mas o processo evolutivo não acabou. O que o futuro reserva para a nossa espécie? Nosso planeta é uma pequena esfera solta no espaço. Ela é tudo o que temos. É dela que dependemos.